Bom, pessoal, eu vim aqui trazer a montagem do nosso projeto novo, as nossas naninhas, tá? E vou apresentar aqui uma por uma pra vocês e mostrar os detalhes que tá incrível em relação às cores, a todo esse projeto, né? Ele vai ser um projeto muito vendável. Eu trabalho com artigos para bebê também, roupinhas, enfim. E esse projeto eu tentei me aproximar ao máximo dos bordados, tá? Vou explicar um pouquinho aqui em relação a material. Como eu trabalho com peças para bebê, eu prezo muito a qualidade do material. E assim a gente também consegue cobrar o valor justo, tá? Eu sempre falo que a sublimação, ela não é só lembrancinha, só coisas que você tem que vender no atacado e muito barato. São peças que você consegue valorizar, como essas daqui, por exemplo. Então, aqui eu confeccionei todas elas no Microsoft. Por quê? O Microsoft, ele tem qualidade, é um material que ele não dá bolinha como o soft, ele é anti-alérgico, ele é específico para bebê, ok? Então, eu confecciono as minhas peças nesse material, mas nada impede de vocês confeccionarem em outros tecidos. O que vai acontecer? O Microsoft, ele tem um pouquinho de elastano, então as peças ficam bem redondinhas, ó. Tá? Então, a gente faz ela, ó, a gente consegue modelar a bochechinha na hora de encher, a gente consegue dar forma por conta da elasticidade dele. Caso vocês façam no material, por exemplo, material base, eu usaria gabardine. O gabardine, ele tem um toque mais suave, ele tem um toque mais sedoso, eu acho que ele se enquadraria melhor do que, por exemplo, um tactel, um Oxford. Vocês podem também testar na Elanca, mas aí ele já tem que tomar cuidado na hora de encher, porque a Elanca estica muito. Enfim, vocês podem estar testando aí nos materiais que vocês quiserem. Aqui eu confecciono no Microsoft. Ah, dá pra fazer no soft? Dá, gente, só que o soft, ele não tem durabilidade, né? Então, com o manuseio, ele dá muita bolinha, ele fica feio logo. E aqui a proposta é pra criança brincar. Ó, ele é um chocalho, tá? Ó. E tem o especial, né, que eu fiz. Eu trouxe um aviamento diferente pra agregar nessa peça valor, que eu achei que ficou incrível. Então, como é uma peça pra criança manusear, a criança brincar mesmo, então eu acredito que tenha que ter um material que tenha um pouquinho mais de qualidade, tá? Então, aqui a gente tem o nosso cavalinho, né, que tem os degradê que eu mostrei de cor. Nós temos o nosso tigrinho. Olha que lindo que ele tá, gente, ó. Também tem degradês de cor. Todos eles, ó, chocalho, tá vendo? A nossa abelhinha, olha que linda que ela tá, gente, ó. Muito legal, né? Esse aqui eu vou deixar por último. A nossa raposa menina, ó. Ela tem cílios, muito legal. A nossa raposinha menino não tem cílios. Aqui nós temos o nosso hipopótamo, muito fofo ele. Olha só a cor, gente. Tá vendo, ó? Ele vem mais escuro e vem clareando, ó. Tá muito legal, gente, essa distribuição de cor nesse projeto. A nossa girafa, olha que girafa mais fofa. Então, eu vou estar fazendo a montagem com vocês do leão por conta da juba, mas a sequência de montagem de todos vai ser a mesma. O que vai diferenciar? As anteninhas, né, que a gente tem aqui na nossa abelhinha e na nossa girafa, mas aí vocês olhem no print do quem adquiriu o projeto, olha no print dos rostinhos que tá o posicionamento das orelhinhas, das anteninhas, que daí quando vocês forem montar é só costura direito com direito, desvira, posiciona, pra depois vir com as costas por cima e fechar, tá? Então, o segmento de fechamento de todos é igual. E o nosso macaquinho.
Olha, gente, eu fiquei apaixonada por ele. Tem o cabelinho, né, a mesma coisa, vai colocar direito com direito, costura, desvira, posiciona as orelhas também. Ó, também tem degradê de cor, mais escuro vem clareando, ó. E esse daqui, que é o que eu vou aplicar com vocês, ele tem esse sensor, ó, que ele vibra. Gente, isso aqui pra criança é muito legal. Elas adoram, ó. Ele vibra, muito legal, né? Então, a gente vai montar o leão, vou aplicar isso aqui pra vocês. E também vou mostrar como que aplica o chocalho, tá? E tem aqui o leão, né, que a gente vai costurar ele junto. E tem a nossa zebrinha, que eu não terminei ela, porque eu vou mostrar aqui como que coloca o chocalho, tá? Ó. Então, ao todos, são 10 artes. Então, vamos lá que eu vou começar a explicar. Vamos começar pelo paninho, gente. Ó, aqui, vocês têm a opção de fazer ele assim, a pronta entrega, tá? Então, aqui eu tô usando um plush, mas um plush pipoquinha, bolinha, tá vendo, ó? E quando eu faço eles assim, neutro, eu uso fralda no verso, tá? Porque assim, a gente tem que pensar que quando eu falo na qualidade do material para executar o bichinho, que a criança, se ela se apegar nisso aqui, ela vai usar isso aqui por muitos anos, tá? Porque assim, o meu filho tem 6 anos e ele tem o cobertorzinho que eu ganhei de uma cliente quando eu tava grávida. Ele é um cobertor daqueles menorzinho que tem, ele é até de fleece. E eu já tentei levar ele na loja para escolher outra estampa, para fazer um novo, e não adianta. É só aquele que ele usa até hoje, gente, 6 anos. Ele só dorme com aquilo. Então, quando a ideia da naninha é isso, criar um afeto para que a criança se apegue a alguma coisa, né? Então, eu geralmente não fixo o paninho nas cabecinhas, nos bichinhos, porque a mãe pode tirar para lavar, fica mais fácil. Então, quando eu faço a pronta entrega, eu faço assim, né? Eu coloco uma cor que combine e coloco fralda no verso. Quando eu faço ele personalizado, ó, que nem aqui, tá vendo, ó? Personalizado com o nome do bebê. Então, eu uso, pode ser, aqui eu tenho um fleece, aqui atrás, porque ele é bem gostoso, mas pode ser um plush. E aqui eu tenho uma malha de poliéster, que é onde eu fiz a sublimação pra aderir a imagem, tá? Então, assim, o arquivo dos bichinhos, eles estão 100% editáveis. E eu vou estar colocando as estampas que eu montei, pra quem não sabe editar. Pelo menos vai ter algumas aí pra poder tá oferecendo. E quais são elas? Essa daqui de leãozinho, em que eu fiz pra usar com o leão. Aí a gente tem, deixa eu pegar aqui, sem derrubar nada. Ó, eu montei, cadê? Ali. A do cavalinho. Olha que lindo, gente, a do cavalinho. Sem nome, tá? Aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês souberem editar, vocês podem intercalar o nome da criança. Essa daqui de cavalinho pra usar com cavalinho. A mesma coisa, eu tenho um fleece aqui atrás e tenho a estampa na malha, tá? Porque a malha, ela é molinha, né? E vou colocar também o da abelha, ó. Então, eu vou colocar, já coloquei de brinde lá no arquivo, tá? Pra quem quiser tá utilizando essas que não souber montar, né? Quem souber montar, amém. Mas quem não souber, pelo menos vai ter alguns aí pra trabalhar. E também, eu vou colocar essa daqui do Safari, que é que a gente vai estar costurando. Então, a hora que eu desvirar, vocês verem qual que é a estampa. Então, aqui, ó, tem essas variedades. Essa base aqui é muito pessoal de cada um. Eu vou colocar aqui pra vocês o quanto que eu faço meus paninhos, tá? A medida deles, pra se caso vocês não
trabalham com esse tipo de material, quiserem fazer nessa medida, vocês podem estar montando. Então, eu corto, ó, deixa eu medir aqui pra vocês, no tamanho de... Olha, é um quadrado que eu corto no tamanho de 34 por 34, tá? Então, o material não costurado, ele mede 34 por 34. Então, eu fiz a minha sublimação na minha malha. Eu coloquei direito com direito no meu fleece, tá? Aqui, ó, direito com direito. Alfinetei ele todo. E aí, eu vou vir passando uma costura de um pé de máquina na volta toda, tá? Aqui eu já coloquei a minha etiqueta aqui dentro, porque é essencial ter a etiqueta. E não vou costurar pelo lado da malha, porque a malha estica, senão ela vai deformar. Pra fazer a sublimação, como eu vou colocar no arquivo os bichinhos, então, o que que eu faço? Eu corto a minha malha. Aqui, a quantidade de folhas pra fazer essa estampa é a média de 2 folhas e um pedacinho, tá? Então, o que que eu faço, ó? Eu faço a impressão, corto a borda todinha da folha, tem que cortar, tá, gente? Porque por mais que a gente tire da impressora e ele esteja aparentemente limpa a folha, as bordas, às vezes, sempre fica com um resíduo de tinta. Então, se vocês não cortarem a borda, na hora que vocês colocarem e estampar, possa ser que fique umas marcas. Então, precisa de cortar. Fiz a impressão, cortei a borda da folha todinha. E aí, eu vou montando. Então, aqui, ó, posicionei. Aqui é uma folha inteira. Posiciono aqui, ó, uma folha inteira não vai dar, tá vendo? Ele dá aqui embaixo, deixei paralelo embaixo, deixei paralelo na lateral, mas faltou um pedacinho aqui. Aí, eu fui lá, peguei outra folha e cortei um pedaço que, né, encaixa aqui do lado, tá? Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem, ó. Então, assim, eu pus uma folha aqui, aí eu fui lá, cortei, peguei uma folha inteira, ó, eu cortei um pedaço e encaixei aqui. Aí, o outro, aí vai sobrar, faltar só um pedacinho aqui em cima, aí fica a critério de vocês. Vocês podem deixar a estampa, por exemplo, imprimir só 2 folhas e centralizar ela mais no meio e deixar uma borda branca nos 4 cantos, que aí 2 folhas dá e vocês distribuem. Eu gosto de fazer ela até a bordinha, então, eu preciso de 2 folhas e um pedacinho de impressão. Aí, o que que eu faço, ó? Cortei um outro pedacinho pra encaixar aqui. E aqui, eu cortei um bichinho e um nome pra que eu pudesse, ó, encaixar aqui. E assim, eu preenchi minha folha toda, tá? O meu tecido todo. Aí, eu levo pra prensa o tecido, né? Arrumo o olhinho bem bonitinho e venho e coloco as minhas folhas, ó. Coloco uma aqui, outra aqui, aqui e aqui. Aí, eu vou, prenso. Quando eu levanto a prensa, eu cuido pra... Ou eu pego na beirinha do tecido e puxo de uma vez, ou eu venho com todo o cuidado do mundo e removo uma folha por uma pra não ressublimar, tá? Então, é assim que é feita, quem nunca fez, a estampa dessa naninha. Porque aqui o fundo é branco. Então, conforme a gente ir colocando aqui, ó, e posicionando, ele não vai ficar marcas, né, de emenda de impressão. Por mais que você coloque vários pedaços de papel, no fim, ele dá uma estampa corrente, porque o fundo é branco. Então, até aqui, acho que deu pra entender, né? Agora, vamos à costura dela. Então, aqui, eu vou virar o meu fleece pra cima, a minha malha vai ficar pra baixo e vou passar um pé de máquina. Eu vou vir costurando, eu vou tirando os alfinetes um por um, ó. E venho costurando. Eu removo o alfinete e costuro. Então, como eu disse, eu faço dessa forma, porque a malha, ela estica muito.
Então, se a gente costurar com a malha pra cima, ela vai entortar e aí vai ficar todo torto o nosso paninho, tá? Aqui eu viro, vou removendo os alfinetes e continuo a minha costura. É legal refilar e deixar ele todo do mesmo tamanho. O meu aqui, a malha tá um pouquinho menor, por isso que eu tô olhando ela aqui por baixo. Porque se vocês cortarem, refilar ela, deixar exatamente do mesmo tamanho, não corre o risco de costurar a parte de cima e não costurar a parte de baixo, tá? Então, aqui de novo, ó. A gente vai fazer isso a borda dele todinha e deixar uma abertura para desvirar. A abertura pode ser pequenininha, porque essa abertura eu fecho na mão depois. Mas aí fica a critério de cada um. Se quiser fechar na máquina, porque eu não gosto de fazer pesponto, eu prefiro deixar ele sem. Aí vai ficar a critério de vocês. Se vocês forem pespontar, vocês podem pespontar na bordinha, fazendo com que ele... Ó, na minha etiqueta eu dou retrocesso. Fazendo o fechamento já da abertura com o pesponto, né? Como eu não pesponto, eu fecho ele todo na mão. Então, eu venho aqui, retrocesso, pulo um pedacinho e continuo a costura. Terminei a costura da volta toda. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ela de novo. A gente tá trabalhando com malha e costura reta. Então, isso aqui é pra certificar que a costura não vai estourar, tá? Então, eu passo 2 vezes. Ó. Abertura, pulo. E tá pronta a nossa naninha, gente. Deixa eu aqui, achar só a minha abertura, que é branco, né? Não dá pra ver, ó. Agora, eu vou refilar se ficou muito excesso. Ó, os cantinhos, eu vou cortar, tá? Ó, eu vou dar um cortezinho assim pra ficar mais bonitinho quando a gente desvirar. Os 4 cantinhos. E vou dar uma refiladinha aonde ficou muito excesso. Não muito perto da linha, tá? E deixo uma margem bem generosa aqui, pra não acontecer dele com o tempo abrir, né? Porque isso aqui a gente tem que pensar que vai pra mão de criança. Ó, refilo. E agora, vamos achar a nossa abertura. Vou desvirar. Ó, eu desviro e já vou empurrando com o dedo mesmo o cantinho. Tá vendo? Ó, deixei uma abertura bem pequena, como é malha, ele desvira super bem, porque é bem molinho. Aí, eu vou ajeitar todos os cantinhos. Então, vai estar lá no arquivo que eu agreguei essa estampa aqui, ó, de safari, que ela vai dar pra maioria dos bichinhos, o cavalinho e a abelha. Aí, vocês podem estar
montando aí os bichinhos de vocês, tá? Ó. Aí, aqui onde ficou a aberturinha, eu vou fazer um pontinho invisível, vou fechar a mão. Eu vou organizar ele aqui bem bonitinho, ó. E vou fazer um pontinho à mão. Deixa eu ver se eu tô com... Bom, eu não sei se vai dar pra ver que é clarinho, ó, mas eu pego uma agulha bem fina. Eu tô trabalhando com malha pra não puxar, não desfiar o fio. O bom é que quando a gente trabalha com plush ou esses tecidos mais peludinhos, a gente esconde bem esse ponto invisível, né? Então, a gente vai fazendo ele, por mais que não tenha prática de fechar na mão, apesar de que a gente vai usar bastante ponto invisível, tá? Pra fechar, juntar os bracinhos, pra fazer o fechamento da cabecinha, dos bracinhos. Então, quem não sabe, vai ficar craque fazendo isso aqui, o ponto invisível. Ó, vou fazendo e puxo. Até o final. É rapidinho, porque aqui, como eu disse, eu não deixo uma abertura muito pequena. Fica facinho de fechar. Ó, já terminei. E nem dá pra perceber que foi fechado a mão, tá? Aí, aqui eu dou um nozinho. Então, assim, vocês podem fazer algumas pra deixar a pronta entrega, porque, gente, isso aqui vende muito. Olha, tem criança nascendo aí o tempo todo. Tem muito chá de bebê, tem pessoas que não sabem o que dá de presente, né? Uma criança que tá nascendo. Esse produto, ele é uma excelente, é uma ótima opção aí pra presentear. Então, aqui, ó, puxo bem os cantinhos com a pontinha da agulha. Eu puxo os que não saíram direito. E o nosso paninho tá pronto. Olha, gente, fala se não é muito fácil. É muito prático. Então, assim, escolham bem o material de vocês. Como eu participo de grupos, né, de peças infantis, então, o que que acontece? Quando eu disse que eu tentei me aproximar ao máximo aqui do arquivo, para ele ficar bem próximo ao bordado, mesmo sendo na sublimação, é agregar valor. Como que eu falo agregar valor? Uma naninha dessa no bordado é vendido a partir de R$ 95 uma peça, gente. R$ 95. Eu vi meninas vendendo a R$ 100, R$ 110 uma naninha dessa feita no bordado. Mas o que é o bordado, né? O bordado é o bichinho todo feito na bordadeira, os olhinhos, tudo bordado. E essa parte aqui é só o nome da criança. E o restante, tipo, assim, tipo liso, e só o nome da criança. E eles vendem por esse valor. Então, a gente consegue agregar também valor ao nosso produto, mesmo sendo sublimado, se a gente conseguir trabalhar com o material de acordo. Porque as naninhas bordadas, elas são feitas no plush ou no Microsoft, tá? Então, assim, tá aí a dica. Vocês também conseguem sublimar o plush de poliéster. Então, vocês podem fazer ou no plush ou no Microsoft para agregar valor à peça de vocês. Então, vamos agora para a nossa naninha. Então, gente, aqui eu adiantei porque tem muitos detalhezinhos, eu não quero que fique tão grande essa aula. As orelhinhas do leão, tá? Eu costurei direito com direito, né? Coloquei, costurei a volta toda e desvirei. Como eu tô trabalhando com o Microsoft, ele é mais encorpado, eu não uso enchimento nas orelhas, tá? Ó, eu não uso nada nas orelhas, nas aplicações, somente o material sublimado. Aí, se vocês forem fazer num gabardine,
sei lá, em outro material que seja menos encorpado, aí vocês podem ver se sentir a necessidade de pôr um pouquinho de enchimento para encorpar mais as aplicações, tá? Mas aqui no Microsoft eu não uso nada, nem nas antenas e nem nas orelhas, é só o tecido mesmo. Os bracinhos eu fiz a mesma coisa, eu costurei, eu coloquei aqui, ó. Vem duas partes, né? Cada bichinho são duas folhas de impressão. A gente coloca direito com direito. O Microsoft, ele é mais grosso, é mais difícil de ver. Tanto que aqui o leão, eu até fiz, como eu tô usando luz aqui, iluminação, eu não ia conseguir enxergar a linha, porque tá muito claro aqui pra mim. Então, eu fiz um traço aqui com uma canetinha fantasma pra me ajudar a enxergar, tá? Então, a gente coloca direito com direito, alinha bem, ó, porque essa estampa, ela tem que casar, ela tem que ficar assim, ó, bem alinhadinha pra ficar bonitinho. Feito isso, a gente vai costurar toda a volta. Eu deixo a abertura aqui no meio do bracinho, eu deixo uma aberturinha pra gente desvirar e encher, tá? Mas aí vocês podem deixar ou aqui embaixo ou aqui em cima, aí vocês escolhem, nunca nas curvas, sempre nas partes retas, tá? Então, colocou direito com direito, costurou toda a volta, desvirou, tá pronto. O bracinho. Aqui já tenho as orelhas. O rostinho, ele tem a frente e as costas, tá? A juba do leão, eu não coloquei no arquivo para sublimação, por quê? Porque a faixa, ela é comprida, não ia caber numa A4, ia ter que ficar fazendo emendas. Então, eu vou passar a medida porque eu cortei num material já na cor. Eu acho que fica, sai até mais em conta fazer assim do que fazer na sublimação. Então, vocês escolham aí o material que vocês vão estar usando e vocês escolham um material na cor, né, algum tom que combine para poder estar fazendo a juba, ok? Aqui eu tenho uma faixa de 12 centímetros de altura, tá? Ó, ela tem 12 de altura por... Aqui eu cortei com 84 de comprimento. 12 por 84. Então, essa é a faixa que eu vou fazer a juba do meu leão. Então, aqui, eu vou pegar essa faixa, eu vou dobrar aqui, ó, avesso com avesso, eu vou deixar o direito pra fora, ela tá assim, eu vou dobrar ao meio. E eu vou alinhavar essa faixa inteira, porque eu vou franzir ela, pra mim encaixar aqui na volta do rostinho do meu leão. Eu já deixei uma linha de metro, uma linha de preguiçoso aqui, né? Deixa eu pegar ela. Para fazer os fechamentos e aplicar a cabeça no bracinho, eu trabalho com linha de poliamida, porque é uma linha muito resistente. A gente puxa, corta a mão, mas ela não arrebenta. Essa linha é fantástica para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, a gente acha ela aí no mercado na gramatura 40, na gramatura 60, e aí você pode ser qualquer uma delas, porque ela é muito resistente. Então, eu uso essa para fazer os fechamentos, mas vocês podem usar outra linha se vocês quiserem. Como que eu vou fazer esse alinhavo? Ó, tá vendo que aqui ele é quadrado? Eu vou começar esse alinhavo aqui e vou subir, ó, pro reto, tá? Então, assim, ó, eu venho aqui, ó, pode ser pontos grandes, tá? Não precisa ser ponto pequenininho, não. Ó, a linha veio aqui. Agora, eu venho com a minha agulha e continuo aqui, ó, até o final. Eu não quis adiantar pra fazer, como eu falei, as outras partes que é mais simples, que é costurar, desvirar, eu já adiantei. Porque tem bastante detalhezinho, e aí eu quis montar aqui com vocês, ó. Então, eu venho alinhavando essa faixa todinha.
pegando as duas partes, tá? Cuidem pra não pegar uma parte só e deixar a outra sem alinhavar, porque senão isso vai depois dar problema na hora de aplicar aqui, porque aí a gente pode costurar uma parte e a outra não. Então, aqui, ó, eu venho alinhavando ele, deixando paralelo as duas pontas, ó, a minha faixa todinha. Eu fiz nessa medida e eu gostei bastante, porque o leão, ele é bem jubento, né? Ele tem uma juba bem... Mas aí vocês, fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer com menos comprimento, menos largura, aí vocês podem fazer. E lembrando também que precisa de cuidar, porque assim, como eu disse, o Microsoft, ele é bem encorpado. Então, eu acredito que ele vai ficar com efeito diferente se vocês fizerem, por exemplo, num tecido mais fininho, né? Então, é legal fazer. Se caso vocês acharem que ficou muita juba, se vocês forem fazendo um tecido mais fino, ele vai ficar diferente, tá? Essa mesma metragem vai ficar, ele vai ficar com um pouco menos assanhada a jubinha, porque o tecido vai ser mais fino. Ó, então eu venho aqui, tô chegando aqui na outra ponta, ó. Eu vou fazer até aqui, e daqui eu desço aqui pra baixo. Aqui, eu tenho a auréola, eu vou cortar. Tem os furinhos da auréola. Então, na verdade, eu peguei eu cortei na largura. A largura do meu Microsoft me deu 2 faixas. Né? Porque eu peguei o tecido na largura, cortei os 12 centímetros, aí eu dobrei e dividi no meio. Então, 1 metro de tecido, uma faixinha de 12 centímetros de altura, me dá 2 jubas dessa. Pronto, ó. Feito isso, eu venho aqui no meu leão e eu preciso distribuir essa juba aqui nesse contorno. Aqui embaixo, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dobrar o rostinho. Eu dobro aqui direito com direito, que é mais fácil. E eu preciso marcar o meio. Então, eu vou marcar aqui o meio da parte de cima, o meio da parte de baixo. Aqui nas costas, eu faço a mesma coisa. Pra depois, quando eu for colocar essa cabeça, frente e costas, eu ter uma direção pra começar a aplicar. Ó, então, eu marquei o meio de cima e o meio de baixo das costas, o meio de cima e o meio de baixo da parte da frente. Já vou aproveitar e vou fazer a marcação das minhas orelhinhas, tá? Então, aqui, eu gosto de colocar essas orelhas... Ai, peraí que eu tô derrubando aqui. Deixa eu passar pra cá. Eu gosto de colocar minhas orelhinhas, ó, eu marco aqui os 2 dedinhos. A gente tem aqui o centro, eu ponho aqui meu dedo, ó, bem justinho, e marco. Vou dobrar aqui no meio de novo, eu marco um lado. Depois que eu dobrei no meio, ó, por um lado eu marco o outro, pra ficar exatamente na mesma direção as 2 orelhas, tá? Feito isso, marcação do meio, e eu marquei as orelhas. No arquivo vai estar em outra cor, onde vai ser o posicionamento das orelhas, tá? Então, aqui, eu preciso distribuir essa juba. Eu vou distribuir ela de uma forma, tá vendo aqui o meio, onde a gente marcou aqui embaixo? Eu vou deixar 3 dedos, ó. Eu vou colocar meus dedos aqui, ó. 3 dedos é onde eu vou começar a juba
dar a volta e vou terminar aqui em 3 dedos de novo. Então, eu vou dobrar ele aqui pra fazer a marcação na mesma distância. Gente, é só o leão que é assim, tá? Por conta da juba. Os demais é só marcar meio, aplicar as orelhinhas, pôr as costas, fechar e acabou. O único mais detalhado por conta da juba é o leão. Então, aqui eu marquei o meio, pus aqui, ó, 3 dedinhos para um lado, 3 dedinhos para o outro, marquei, porque é o meu início e o meu final da aplicação da juba. Agora, eu venho aqui e vou distribuir esse franzido. Ó, eu preciso de colocar ele aqui. Ainda não dá, então eu solto mais a linha. Ó. Soltei. Eu tenho que distribuir esse franzido para que ele não fique mais de um lado e menos do outro. Vou soltar mais um pouquinho. Quando a gente começa a marcar essa juba aqui, vai colocando ela lá no início do contorno. Aqui pra mim deu. Então, eu venho aqui e vou fazer um nó. Eu puxei sem querer. Fazer um nó. Pronto. Pra linha não andar. Agora, já está marcado a circunferência aqui da minha juba, tá? E o importante é que, lembra que a gente fez aqui, a gente subiu o quadrado, ó. A gente começou daqui da dobra, subiu o alinhavo e continuou. Por quê? Porque ele precisa morrer assim, ó, arredondado, tá vendo? Então, as duas pontinhas precisam estar assim, pra gente poder colocar ela aqui embaixo. Eu vou distribuir e vou levar aí pra vocês verem e entender o que eu tô falando. Ó, distribuir aqui o meu franzido. Isso, essa distribuição aqui é bem importante, tá? Pra que ele não fique, tipo, reto, ele tem que ficar todo assim, ó, franzidinho por igual. Então, essa parte aqui arredondadinha, ó, ela tem que ficar toda embutida pra dentro da cabeça. Pra ele, as pontas ficarem assim, não ficar isso aqui pra fora, tá? Então, eu feito isso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai deitar direito com direito. Deixa eu ver aqui minha distribuição de novo que eu mexi. Eu gosto que fica bem bonitinho, ó. Feito isso, a gente vai deitar direito com direito e vai começar a costurar. Se vocês tiverem receio, vocês podem alfinetar. Eu costumo fazer direto. Então, aqui eu vou colocar o meu pontinho inicial com a ponta da minha juba aqui, ó. E vou vir passando uma costura de segurança em volta de toda a cabeça. Direito com direito. Vamos lá na prática, que fica mais fácil de entender, ó. Então, eu posiciono aqui direito com direito, começo num pontinho. Eu vou aumentar o meu ponto, porque é só uma costura de segurança. E eu vou alinhando. Então, eu vou pegar aqui a base da minha juba, eu vou alinhar com o desenho da minha estampa, então, eu vou contornando. Eu vou alinhando ele aqui certinho e vou passando uma costurinha de segurança. Nessa hora aqui, sem puxar, pra não tirar fora o meu franzido, né, que eu fiz. Só que aqui tem um detalhe que eu esqueci, ó. Vou parar aqui. A gente vai costurando assim, tá? Pra quando virar, ó,
ele ficar assim. Só que antes da gente pôr essa juba, a gente tem que pôr as orelhas, que eu tinha esquecido das orelhas, ó. Então, aqui, eu vou posicionar as minhas orelhinhas naquela marquinha que a gente fez, tá? Ó, então, eu vou colocar a pontinha, ó, essa pontinha aqui na marquinha. Só que assim, direito com direito. Então, eu vou pôr ela aqui na marquinha e vou costurar, tá? Ela tem uma inclinação, que essa inclinação é pra gente seguir o desenho da cabecinha. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente coloca ela direito com direito, ó, ela tem uma inclinação, que ela faz o contorno da cabeça. Se a gente pega a outra orelha e faz isso, ó, ela fica ao contrário. Então, essa inclinação, ela sobe, então tá errado. Então, você presta bastante atenção nisso na hora de pôr as orelhinhas. Então, eu vou colocar aqui, ó, linha com linha, vou passar uma costurinha de segurança prendendo essa orelha. A orelha é primeiro, por cima da orelha vem a juba. Não esqueçam disso. Eu já tava esquecendo das orelhas. Então, aqui eu posiciono. Respeitando a linha, a marcação. Para as orelhas ficarem na mesma direção, as duas, ó. Tá? Então, eu coloquei as duas orelhinhas. E agora, sim, por cima, eu venho aplicando a minha juba. Quando eu for fazer o fechamento, eu vou trocar a minha agulha, por quê? Porque aqui eu tenho um material, ele é fofinho, mas ele é encorpado. Então, aqui eu vou ter a camada, eu vou ter 4 camadas de Microsoft, que é 2 da juba, frente e costa, e mais as orelhas. Então, eu vou trocar minha agulha por uma agulha um pouquinho mais grossa, só pra fazer o fechamento da cabeça. A gente não pode usar agulha muito grossa pra costurar esses materiais, porque a agulha corta o material, tá, gente? Então, se atentem aí a usar sempre material de acordo. Ah, mas por que que você vai trocar a agulha? Porque como ele é fofo, mas ele é grosso, se eu continuar usando essa agulha que é mais fina, ela vai pular ponto. E eu não quero que quando eu desvirar a minha naninha, estejam partes sem costurar, que é o que acontece, né? Quando a máquina pula ponto, ela não costura toda a extensão como tem que costurar. Ó. Então, é exatamente isso. Direito com direito, a gente começa no pontinho onde a gente denominou, onde a gente quer que comece e termine a juba. Deita direito com direito, aqui tanto faz, porque como o Microsoft tá dobrado, aí os dois lados seria o direito, né? Então, vocês vão deitar e vão passar uma costura de segurança nele todo. Pra quando voltar, ele ficar assim, gente. Olha só. Viu? Agora, eu vou deixar ele todo assim, bem organizadinho, ó. Vou colocar as minhas costas por cima. Vou fechar tudo e deixar um espacinho aqui embaixo no pescocinho para desvirar, tá? Essa costura eu faço pelo lado de cima. Como eu costurei a juba, eu já tenho a referência, então eu vou costurar um pouquinho para dentro do risco que eu fiz a costura de segurança da juba. E nessa hora aqui, eu vou trocar a minha agulha. Eu vou colocar uma agulha um pouquinho mais grossa, para que eu consiga fazer esse fechamento sem problemas.
Eu geralmente costumo costurar microsoft e o soft com uma agulha 12, 14. Aqui eu tô colocando uma agulha 16 para eu fazer o fechamento. Mas como isso é de máquina para máquina, vocês podem tentar fazer com a agulha que vocês estão usando aí. Ó, por que que agora é importante a gente ter marcado os meios, tá vendo? Por que que eu vou fazer? Eu vou costurar de um meio para um lado e do meio para o outro. E para que eu faça isso com precisão, sem essa cabeça ficar torta, eu tenho as minhas marcações de meio. Então, para todas as cabecinhas é a mesma coisa, sempre marca o meio da frente e o meio das costas. Eu vou colocar direito com direito aqui e vou começar a fazer o fechamento. E o meu fechamento vai ser pelo lado, eu vou apagar aqui um pouquinho, pra ficar mais fácil pra eu ver. Vou deixar um ponto menor. Fechamento eu sempre faço com pontinho menor. Aqui eu tô costurando com ponto 2,5. Ó, eu venho olhando aqui embaixo, eu levanto e vou colocando linha com linha. A linha da costura com a linha da minha cabeça. Lembrando de não esquecer, tá? Ó, os dentinhos da máquina, à medida que ele trabalha, ele puxa o tecido de baixo. Nós temos a mania de puxar o tecido de cima para arrumar. Então, você tem que tracionar os dois tecidos juntos, tá? Se vocês puxarem o tecido de cima e esquecer do de baixo, ele não vai casar. Então, assim, o arquivo, ele tá exato, tanto para todas as partes, pra orelha, tanto que eu já testei todos, costurei todos. Só que, se vocês não lembrarem de trazer o tecido de baixo, ele não vai casar, tá? Então, quando eu falo de não casar, é isso aqui, ó. O meu meio da parte de baixo, ó, tá batendo com o meio da parte de cima. Aqui, ó, vou segurar aqui, ó, ele tá certinho, porque à medida que eu vim costurando, eu fui tracionando o tecido de baixo junto com o tecido de cima. Agora, como eu quero continuar costurando pelo lado da parte do rosto, um lado eu costurei, ó, do meio pra cá. Agora, se eu for costurar do meio pro outro lado, eu vou ter que virar, eu não quero virar. Então, como eu sei que as minhas medidas estão certinha, eu venho aqui, ó, meio de baixo, tá certinho, tá vendo? Ó, eu deixei aqui um dedinho, parei um dedinho antes do meio, vou segurar, vou alinhar, eu vou medir aqui, ó, mais um dedo depois do meio e vou continuar a minha costura, que é a abertura que eu vou deixar aqui embaixo pra desvirar. Não deixei uma abertura muito pequena no caso do leão por conta da juba. Os outros não precisa deixar tão grande, mas o leão, que ele tem a juba, é legal deixar uma aberturinha aí um pouquinho mais generosa, tá? Pra não judiar tanto do tecido na hora de desvirar. Quando eu falo judiar, passar um volume muito grande por uma abertura muito pequena. Senão acaba machucando o tecido, né? Isso não é legal. Então, aqui eu continuo fazendo isso aqui, ó. Eu vou alinhando. E cheguei na costura que eu fiz até o meio. Eu vou desvirar pra olhar e, se precisar, eu passo uma costura novamente, tá? Essas sobras de tecido que a gente corta das pontas, a gente usa pra fazer as gravatinhas, então vocês não joguem fora, tá?
quando a gente refila esse contorno branco que sobra aqui, ó, a gente vai fazer as gravatinhas. Então, vocês não joguem eles fora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Que esse lado aqui eu fechei muito. Como eu disse, é bom deixar uma abertura um pouquinho mais generosa. Então, deixa eu só dar um pontinho aqui pra ele não soltar. Pronto. Eu vou desvirar pra ver como que ele ficou e se precisar eu volto, porque a juba, ela precisa de bastante precisão, né, pra costurar, ó. Pra ela não ficar solta. Aparentemente, tá tudo certinho aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Fica lindo, né? Eu vou conferir se eu costurei as duas partes, frente e costa, ó. Se não pulou nenhum ponto, está tudo ok. Aqui, ele não pegou. Tá vendo, ó? Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, ficou uma dobrinha pra fora. Eu vou abrir e vou embutir ela, só esse cantinho. Alguns pontinhos ficaram a linha do alinhavo aqui, ó, aparecendo. A gente corta e vem retirando ela. Ó, retira pra não ficar essa linha aparecendo, tá? Mas aqui, ó, todo capricho, né? Todo cuidado. Pronto. Então, aqui é onde ele não pegou, eu vou voltar para o meu avesso. Agora, é uma questão de paciência, porque eu vou ter que achar o pontinho. Pra mim, abrir ele aqui, ó. Muito cuidado para não cortar, né, o tecido. Mais um pouquinho. Pronto. Então, aqui onde ele tinha ficado pra fora, eu vou embutir lá pra dentro. E vou costurar de novo. Me certificando que esse alinhavo aqui, ó, tá pra dentro. Vamos lá aqui. Avanço um pouco a costura, lembrando de puxar o tecido de baixo para ele não dobrar aqui, ó. Porque se a gente não puxa, ele pode morder assim, ó, aí estraga, né, a costura. Então, sempre puxa aqui embaixo, ó, para ele ficar alinhadinho. Agora, eu volto aqui e tá tudo certo. Só vou terminar de fechar até o final, né? Que eu tive que abrir a costura, ó. Então, eu vou fechar mais um pouquinho ele aqui. É como eu disse, somente o leão, que ele tem esses detalhes, e também vocês podem cobrar diferente o valor, tá? Porque o leão, ele é o que mais dá trabalho por conta dessa... Ele não é que é trabalho, não é difícil.
Ele é mais detalhado por conta dessa juba. Mas ele é facinho de fazer. Pronto. Ó. Agora ficou tudo certinho. Aqui achei mais uma linha. Se ela tá aqui atrás também, eu já puxo ela aqui, ó. Que é a minha linha de alinhavo. E pronto, gente. Agora a gente vai encher e vai finalizar. Vamos começar a encher. O enchimento é bem rapidinho. A gente não pode deixar a fibra embolada. A minha fibra, ela já tá bem soltinha. Então, ó, eu vou enchendo. E onde eu vou vendo a linha de alinhavo, eu vou tirando. Colocando. Ó, a fibra, ela tem que estar solta, ela não pode estar embolada. E vamos enchendo o nosso leãozinho. Como eu disse, né, o Microsoft, ele expande, então ele me permite a modelar. Então, por exemplo, depois que eu encher todo o rostinho, eu tenho que ir empurrando a fibra pro contorno, tá? Primeiro a gente vai enchendo todo o contorno, depois a gente preenche o meio. Ó, então aqui, olha só, eu já consegui trazer enchimento pra bochecha, ó, tá vendo aqui? Tá murchinho, aqui já tá, ó, já tá saliente. Então, o bom desses materiais, tanto esse quanto o plush, é isso. Só que o plush, ele expande um pouquinho mais, então tem que cuidar na hora de encher pra não deformar, tá? Vou enchendo aqui. O enchimento, ele não é uma regra, vocês vão encher até onde vocês sentirem confortável, não pode ficar uma peça dura. Mas ele tem que ficar bem cheinho pra ele ficar modelado, tá? Ó, quando a gente enche, é mais fácil da gente enxergar as pontas da linha pra tirar. Eu gosto de fazer o alinhavo mais pra fora mesmo, pra sobrar, porque a gente tem menos... se a gente faz muito na pontinha o alinhavo, às vezes na hora de embutir aqui a juba, ele fica muito na ponta. Então, eu deixo o alinhavo um pouquinho mais pra dentro, pra mim poder ter mais segurança de costura, né, de contorno. Então, tá aqui. Eu acho que pra mim já tá bom de enchimento. Ele tá macio, mas tá firme. Nessa hora, aqui, esse daqui eu vou colocar o chocalho. Então, o chocalho, ele nada mais é do que essa pecinha, ó. A gente encontra aí em lojas de artesanato ou internet, tá? Shopee, Mercado Livre, enfim. Então, aqui, depois dele todo cheio, essa peça, ela tem um esqueminha pra gente colocar. Eu não posso introduzir ela no meio do enchimento, porque o enchimento vai abafar o som. Então, eu coloco ela aqui mais pra beiradinha, porém, eu não posso pôr ela rente do tecido, porque ela fica saliente, assim fica feio. Então, eu coloco ela aqui e ponho um pouquinho só de enchimento pra que ele não fique saliente. Ó, para que ele apareça o som. Então, assim, a colocação do chocalho é só isso. Certificar de que ele tá todo cheinho, quero bastante bochechinha nessa zebra aqui, ó. Então, depois que enche, eu venho aqui por cima e coloco o enchimento por cima.
projetando as bochechinhas, tá? Então, aqui, agora, é só fazer o pontinho invisível fechando essa abertura, ok? Veja se não tá torto, né? Não tá torto, tá tudo certinho. Então, agora é só fazer o fechamento. Aqui, a gente vai colocar esse módulo vibratório. Ele é essa pecinha aqui, ó. Ele é assim, ó. Que a gente puxa e ele vibra, ó. Tá? Então, isso aqui, a gente vai introduzir aqui na cabecinha. Depois que fizer todo o enchimento, a gente vem, ó, faz uma cavidade aqui entre o enchimento e coloca ele. Deixando ele bem rente aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou enfiar ele todo lá pra dentro, ele tem que ficar rente aqui, ó. Porque quando a gente fizer esse fechamento, essa cordinha tem que ficar aqui pra gente puxar, tá? Então, eu vou ver aqui de novo. Ah, eu vou tirar um pouquinho mais só aqui. Porque como eu vou colocar essa peça que é mais volumosa, então, eu vou deixar ele com um pouquinho menos aqui. Ó. Fiz a abertura, coloquei ele, pronto, agora sim. Então, assim, no caso do chocalho, ele não tem muito volume, então a gente pode deixar bem cheinho. Agora, aqui eu tirei um pouquinho do que eu deixaria normal, porque essa peça tem volume. E vou começar a fazer o meu ponto invisível, tá? Lembrando que precisa de ter enchimento aqui nessas bordinhas para não ficar murcho quando a gente fizer o ponto invisível. Pra ele não ficar enrugado, tá? Então, aqui, ó, ele tem que ter enchimento pra na hora que fazer o ponto ele não ficar enrugado. Mais uma linha. Pronto. Então, bora lá. Eu preciso de deixar essa argolinha bem no meio aqui da cabeça. E vou começar a fazer o meu ponto invisível, tá? Eu vou introduzir a minha agulha. Aqui, esse ponto, ele não precisa ficar tão limpinho, porque esse não vai aparecer, tá? Então, aqui é mesmo um fechamento, ó, o ponto invisível, a gente tem que pegar de atravessado. Eu tenho no meu canal um vídeo ensinando a fazer ponto invisível, então, acho que lá vai estar mais visível, porque a câmera tá bem pertinho. Se caso vocês não souberem, vai lá no meu canal, que eu tenho um vídeo de ponto invisível. Aqui, eu vou fazendo e puxando. Mas, como eu disse, não precisa ser um ponto tão limpinho, porque isso aqui não vai ficar visível. Ó, eu vou fazendo e vou colocando enchimento no ponto, pra trazer ele pra fora, pra ele não ficar afundado pra dentro. Vou fazendo ele aqui. Quando chegar aqui no meio, lembra da nossa argola? Ó. Então, eu fiz o ponto invisível aqui, do lado da argola. Eu vou puxar essa linha pra fora. E eu vou continuar esse ponto invisível pulando como se fosse um ponto, ó. Eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho mais afastado, eu não vou fazer ele tão justinho. Porque esse fio, ele tem que correr. Então, quando a gente puxar essa cordinha, ela tem que ter, ó, espaço pra ela ir e voltar, ó, tá vendo? Ele não pode ser tão juntinho. Então, eu faço isso. Eita, peraí. Nossa, me enrolei todinho aqui agora. Ó, seguro lá a cordinha, segurei ela aqui com o dedo e continuo o fechamento do ponto, ó.
fazendo aqui. Agora eu não preciso mais segurar, ó, ela vai pra lá, não me atrapalha mais. Não vou até o final, porque eu vou ver se eu preciso de pôr um pouquinho mais de fibra, pra não ficar enrugado aqui. Ó, tá vendo? Ele fica deformado, a gente vai fazendo ponto, ó, tá vendo aqui, ó? E eu não quero isso, por isso que eu vou vir e trazer um pouquinho de enchimento pra cá. Ó, tá vendo? Põe no enchimento pra poder fazer ó, aqui, ó, o gordinho do queixo dele. Termino aqui com mais um pouquinho. Olha as minhas bochechinhas. Eu quero um pouco mais de volume aqui, mas eu não tenho abertura. Então, eu vou usar a minha ferramenta, meu enchedor de boneca, pra eu conseguir levar esse enchimento por cima aqui do meu tecido até aqui a minha bochechinha, ó. Deixar ele com a bochechinha mais avantajada. Agora, eu preencho esse buraco aqui, pronto. Vou fechar. Gente, é uma delícia fazer. É que aqui tá mais demorado, que eu tô explicando, né? A gente vai fazendo, mas olha, depois deles estampados, tudo certinho, é rapidinho de montar. Como eu disse, só o leão, que é um pouquinho mais trabalhoso por conta da juba. Mas o restante é muito tranquilo de fazer. Pronto. Terminei aqui, ó. Dei um nó no meu fechamento. A cordinha tá livre pra puxar. Certo? Agora, eu vou deixar essa linha aqui mesmo, na cabeça, porque a gente vai encher os bracinhos pra poder aplicar ali. E já estamos terminando. Ó. Então, o meu bracinho, eu vou encher ele bem. Eu vou deixar ele bem durinho. Por quê? Porque é onde a criança vai segurar pra brincar. Seja com chocalho ou seja com módulo vibratório, né? Então, ele precisa de tá bem firme. Assim, a criança vai conseguir segurar. Aqui é só eu trago uma opção, uma forma de montagem, né? Eu não tô dizendo que a minha forma de costura é a correta, mas pela forma de montagem, vocês irão se adaptar aí da melhor forma que vocês acharem para costurar, ok? Vou enchendo. As aulas ficam um pouquinho longas, mas é uma aula que não é para ficar dúvida nenhuma. Então, assim, eu sou aquele tipo de professora que eu não quero só para mim. Então, todas as dicas, todas as coisas legais, eu trago para compartilhar com vocês. Certo, gente? Por exemplo, transformar as naninhas em chocalho. Esse outro modelinho de peça para poder diferenciar. Porque são coisas são coisas que fogem um pouquinho do tradicional, né? Por exemplo, essas naninhas que as meninas vendem só no bordado, é só naninha, elas não fazem nada, não é nem chocalho, é só bichinho e o paninho mesmo. Então, prestem atenção aí, quem adquirir quem adquiriu o projeto, é que essa aula aqui ela vai ficar privada, ela não vai ficar aberta lá no meu canal, só para quem tiver o projeto que vai ter acesso à aula. Então, a gente tem um diferencial gigantesco aí. E vocês podem cobrar de acordo com o custo, né? Então, o que vocês vão agregar, vocês vão cobrar. Se vocês vão pôr o chocalho não é tão caro, tá?
Eu vendo essa naninha feita no Microsoft, seja ela personalizada ou não, eu vendo por R$79, 79, com chocalho. Assim, o vibratório, eu vendo por 89. E ela embalada só no saquinho. Eu estou tentando projetar uma caixa para elas. Eu quero pôr uma caixa nelas. Então, se eu pôr a caixa, aí já vai subir mais um pouquinho, porque vai ter o custo da caixa. Porque assim, quanto mais a gente caprichar na entrega do nosso produto, mais credibilidade a gente tem. Então, a gente não pode pensar, nossa, mas vai ficar muito caro no final. Gente, a apresentação do produto, ela é tudo. Ela é fantástica. Então, caprichem aí na apresentação de entregas de vocês. Tá? Eu cobro um valor a mais nos meus trabalhos, nas minhas peças, porque eu entrego elas exatamente assim, pronta. A cliente pega da minha mão e já entrega para a finalidade dela, entende? Então, ela não se preocupa que ela tem que embalar, que ela tem que pôr uma tag, que ela tem que... Não, eu já entrego tudo certinho. Então, quanto mais a gente agrega, mais custo a gente tem. E, obviamente, a gente tem que repassar isso. Mas, vocês precisam fazer o cálculo de vocês, tá? Então, esse valor que eu cobro é de acordo com o custo do material que eu tenho, mas vocês têm que fazer o de vocês. Ó, aqui, ó, tá vendo que a fibra tá até estufando pra fora? Mas é assim mesmo, eu tenho que deixar esse braço bem cheio. Aqui eu preciso caprichar no meu ponto invisível, tá? Eu tenho que fazer ele menos espaçado e eu tenho que fazer ele bem arrumadinho, porque ele... não que ele vai ficar tão aparente, mas se eu fizer ele feio, vai ficar feio. Como eu disse, é uma aula bem curtinha no meu canal que eu tenho sobre ponto invisível. Quem não souber fazer ainda, gente, vai lá que vale a pena. Aí, por favor, compartilhem aí os meus vídeos. Esse não, esse aqui não pode. Mas os vídeos lá do meu canal que vocês gostarem, ajude a compartilhar nos grupos aí que vocês participam, para mais pessoas verem, para também ajudar o canal a crescer, né? Ó, fazendo ele aqui, tá? Ele tem que ficar de uma forma que, olhando assim, ó, ele fique limpinho, tá vendo? Ele não pode ficar feio, desbeiçado e nem aparecendo o branco. Então, a gente vai pegando ele e vai fazendo bem bonitinho. Fechando aqui, puxo pra ficar tudo bem justinho. Eu não faço ele toda a extensão, eu faço uma boa parte e puxo. Eu sempre vou fazendo e vou puxando. Eu não deixo pra puxar ele todo de uma vez, ó. Aqui eu vou finalizar com o arremate. De novo, essa linha de poliamida, ela tende a escorregar um pouquinho, ó. Fiz o arremate, vou introduzir a agulha, vou puxar bem pro meu nozinho entrar pra dentro e vou sair com a linha em outro ponto e corto. Pronto. Agora, esse bracinho, ele vai ficar assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui. Eu vou escolher qual lado que eu quero, que ficou mais bonitinho, que é o meu lado da frente, esse aqui mesmo. Esse aqui vai ser a frente do meu bracinho, tá? Então, ó, eu vou com a frente virada pra mim, eu vou fazer isso, ó. Vou pôr frente com frente. Ele vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer um ponto invisível aqui, ó. Mais ou menos um dedo, tá? Aqui uma distância de uns 2 centímetros. A gente vai fazer um ponto invisível aqui e depois a gente vai virar pra fazer na frente. Então, aqui eu vou colocar a minha agulha, ó, um pouco pra cima da onde eu vou começar o meu ponto invisível,
pra esconder esse nó dessa linha. Agora, eu vou voltar com a minha agulha lá pra baixo. Ó, eu entrei com a agulha aqui, tá vendo o ponto aqui? Aí, ela saiu aqui, eu voltei com ela pra baixo. Por quê? Agora, eu vou começar a trabalhar o meu ponto invisível, ó. Então, a agulha tá aqui, eu vou pegar um pedaço aqui, um pedacinho aqui. Aqui. Eu vou fazer isso uns 2 centímetros, tá? De um lado, do outro. De um lado. Ó. Do outro. Feito isso, eu vou puxar, ó. Puxei. Olha lá o que aconteceu. Juntou tudo, tá vendo? Puxei isso aqui. Eu vou entrar. Vou segurar essa linha bem apertada. Eu vou dar só uma voltinha, como se fosse um arremate pequenininho, tá? Ó. Pra ele não voltar. Vou passar essa linha lá pra frente e vou virar ao contrário. Agora, a gente vai fazer esse ponto invisível aqui na frente. Do mesmo jeito. Ó, vou sair com a minha agulha aqui. Tem que fazer esse ponto frente e costa? Tem, gente, pra ficar um acabamento bem bonito e ficar resistente, pra isso não soltar conforme a criança estiver brincando, tá? Porque não tem coisa pior do que o produto se desmanchar na mão de uma criança, né? Ó, e como eu disse, vai que vocês vendam e depois de um tempo a mãe chama em vocês e falem, gente, meu filho ainda usa. Olha, é muito legal, né? Então, aqui, ó, eu fiz, ó, a linha tá aqui, feito isso, puxa, puxa, juntou, certo? Ó, juntou, deixa eu dar mais um pontinho aqui, puxei, vou dar mais um ponto, vou introduzir essa agulha e vou sair com ela lá atrás. Sair com ela lá atrás, eu puxo. Quando eu puxo, olha o que acontece, olha que legal. Tá vendo? Ó, ele tá assim. Quando a gente puxa, ó, ela ajusta e fica assim, ó, não dá nem pra ver. Olha que legal, gente. Tá vendo isso aqui? Aí agora, eu vou fazer o arremate. Ó, vou fazer o arremate e puxo. Faço esse arremate umas 2 vezes, vou introduzir a agulha e sair em qualquer ponto. Pronto. Aí, eu corto a linha. E o nosso bracinho ficou assim. Ó, as costas ficou assim, aqui ficou assim. Agora, a gente vai colocar na nossa cabeça. Eu vou pegar essa argolinha aqui, ó, pra trás, tá? Sempre, ó, pra trás. Eu vou apoiar aqui o meu bracinho, ó. E eu vou começar por aqui. Então, eu vou fazer um ponto invisível, prendendo aqui, ó, na cabeça, e depois eu faço na frente. Como que vai ser aqui, ó? Deixa eu só passar minha agulha pro outro lado, que eu não gosto de começar por aqui. Eu tenho uns tiques, sabe? Né? Todo mundo tem o seu jeito aí de trabalhar. Não peguei o fio. Ó. Passei aqui, pronto. Deixa eu ver, não peguei o fio. Ó, então aqui, eu vou pôr aqui, ó, o meu bracinho, ó, porque que é legal deixar esse espaçamento aqui, ó. Porque o bracinho, ele vai entrar entre a juba, ó. Vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Então, eu vou posicionar aqui, vou segurar. Se vocês tiverem dificuldade, gente, alfinetem. Eu, como já tenho prática, eu faço direto. Mas vocês podem pôr um alfinetinho aqui pra segurar. Vou segurar essa argolinha, ó, eu puxo e seguro aqui com o meu dedão, tá vendo? Vou encaixar aqui o meu bracinho, vou olhar lá na frente se tá na distância que eu quero. E vou começar a fazer meu ponto invisível.
Então, gente, quem não sabe, treina. Olha lá a minha aula, tá bem explicadinho como é que faz ponto invisível. Ponto invisível em Plush Microsoft é uma bênção de Deus fazer, porque ele se organiza super bem. Se vocês forem fazer esse trabalho em Oxford, gabardine, vocês vão ter que usar uma agulha bem fina pra fazer isso aqui, tá? Porque senão vocês vão puxar o material e vai estragar o trabalho. Ó, fiz aqui os pontos, puxo, ó lá. Aqui é igual a gente fez a colocação dessa argolinha na cabeça. Então, a gente vem fazendo, ó. Eu vou, terminei aqui, ó, já vou pular esse fio, já venho aqui bem do ladinho desse fio. Pra continuar aqui, ó, o meu ponto invisível, tá vendo? Fica um vãozinho aqui, pra que ele possa correr. Eu achei a colocação dele aqui atrás perfeita, mas se vocês quiserem deixar pra frente, aí fica a critério de vocês, tá? Ó. E ele vai ficar assim, ó. Viu? Então, aqui, continuo até onde eu comecei. Então, assim, o ponto onde eu começar é a mesma direção que eu vou terminar. Então, eu comecei a aprender aqui, então eu tenho que terminar na mesma direção, tá? Vou puxar bem essa linha. E já vou fazer um arremate aqui de segurança. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou puxar bem esse ponto que eu fiz aqui invisível. Vou fazer um arremate. Eu quero que ele fique bem justinho, ó. Ficou bem justinho. E vou passar a minha linha pra frente. Vocês podem prender ele assim, com o bracinho pra baixo. Eu gosto de deixar ele mais assim, ó. Com o bracinho como se fosse um pouquinho pra frente. Então, aqui é só a gente continuar. Eu vou dobrar ele aqui um pouquinho, ó. E vou continuar o meu ponto invisível. Eu vou pegar a frente do rosto e o bracinho. Frente do rosto, bracinho. E vou fazendo até chegar do outro ladinho. Aí, eu venho aqui, ó, puxo. Puxei. Ainda ele não tá como eu quero que ele fique mais inclinadinho. Então, aqui nessas esquinas aqui da costura, eu vou fazer um ponto aqui mais reforçado e outro ponto aqui do outro lado, porque daí ele vai ficar mais pra frente. Mas isso aqui é uma particularidade minha, como eu disse, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó, ele já tá bom. E ele tá bem preso. Ó, bem preso, tá? Então, vocês façam aí, coloquem da forma que vocês acharem mais confortável pra vocês, tá? Eu faço assim porque eu gosto assim, mas não significa que a minha forma está correta, como eu falei, né? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês como que eu faço o meu trabalho. Se vocês gostarem, ótimo, e vocês podem fazer assim também. Mas nada impede de vocês adaptarem aí de uma forma melhor para vocês montarem. Toda a colocação dos bracinhos é igual, tá? Fechamento da cabeça é igual, ó. Ele já ficou, tá vendo? Então, eu só dei um pontinho mais caprichado nessa parte aqui, porque aqui, ó, a gente tem mais firmeza na junção. Então, eu pego aqui, ó, a minha agulha, pego um pedacinho desse lado, passando por essa costura e puxo pro rosto. Então, ele fica bem firme. Aqui, eu já arrematei.
eu vou andar com a minha... pra mim não cortar, ó, eu vou andar com a minha agulha lá pro outro lado. Pra mim fazer esse reforço aqui, nesse cantinho também. Pronto. Eu vou pegar ele bem aqui, entre a costura. Vou pegar um pedacinho aqui do rosto. Puxo, ó. Aí já ficou. Viu? Ficou com os bracinhos assim, mas, ó, mais pra frente. E aí, eu só vou arrematar agora. Deixa eu só encostar aqui em mim, pra ficar mais fácil, gente. Pera aí, só um tiquinho. Porque aqui é só um arremate mesmo. Eu vou procurar um ponto onde a linha vai ficar escondida. Ó, puxo. E arremato. Pronto. Lindo de viver. E que vocês vendam horrores. Vou entrar e sair com a minha agulha em algum lugar. Pronto. Nossa naninha está finalizada. Agora, a gente só vai pro acabamento, tá? O acabamento desse leão, a gente vai abrir essa juba, ó. Afastar um tecido do outro, tá vendo? A gente abre assim. Olha. Como fica diferente, tá vendo? Só abrir, ó. E se vocês gostarem também do outro jeito, pode deixar do outro jeito. Eu gosto dele assim. A gente abre, afasta, ó. Ai, gente, que coisa mais linda dessa vida. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha. Então, vamos deixar ele aqui de canto. Agora, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Como que eu faço os acabamentos, tá? Lacinho. Lacinho, eu peguei um retângulo. Deixa eu medir aqui que eu já até perdi minha régua. Minha fita, ó. Eu peguei um retângulo de 4 por 6. Um retângulozinho de 4 por 6. Costurei tudo. Igual eu vou fazer no lacinho. E aí, eu abri. Depois, eu desvirei, franzi e apliquei aqui, ó. Fez o lacinho, tá? A gola das meninas. A gola das meninas, eu fiz um coração de papel. Ó, um coração de papel. Que dobrado, ó, nessa parte mais gordinha, ele tem 4,5 centímetros, tá? Então, assim, você pega um papel. Ai, ó, pega um papel e faz um coração. Certo? Fez um coração de papel. Aqui, ele tem que ter, olha, meu Deus, exato, 4,5. Deu 4,5. Aqui nessa ponta, eu vou deixar ele mais aberto, mais acanoado, assim, ó, não tão pontudo. Então, eu venho aqui, ó, e só venho abrindo mais ele. Pronto. Ficou bem aberto. Aí, eu vou e corto a metade, corto essa ponta fora. Pronto. Já fiz a minha... Essa é a minha gola. Ok? Ó. A minha golinha. Feito isso, eu vou pegar aqui um pedacinho de Microsoft. Vou pôr direito com direito. Ó. Vou riscar com uma canetinha fantasma, né? Lógico, pra depois a gente apagar. Ó, risquei.
Tá vendo essa parte reta aqui em cima? Eu vou costurar e deixar uma abertura aqui, ó. Vou costurar toda a volta dele. Desse lado. Safado, ficou muito na pontinha, quase escapuliu, mas deu, ó. Vou cortar todo o excesso. Costurei, cortei o excesso. É bem simples e rapidozinho, gente, ó. E por aqui eu vou desvirar. Desvira. Assenta aqui as costuras. Ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha. Ó. E eu vou dar uma franzida bem no meio, ó. Aqui nessa parte que ficou aberta, vou minha agulha aqui no meio. Que não tá no meio, mas é no meio, gente, ó. Aí, eu vou descer com ela, tá no meio, eu vou descer ela aqui pra baixo. E vou subir de volta. Por dentro, de preferência, pra linha não ficar aparecendo aqui fora. Pronto. Ó. Ficou assim. Faço um nó aqui. E aplico. Aqui. Então, eu venho aqui com um pontinho à mão e venho aplicando essa golinha aqui, ó, pra ela ficar bem aqui entre o pescocinho e o bracinho, dessa forma, ó. A gente vai fazer com pontinho à mão. E aí, ela vai ficar assim, ok? Então, é só vir com pontinhos aqui, ó, pega na golinha e pega bem aqui, ó, nessa emenda. Pega na golinha aqui, gola aqui, depois puxa e arremata. E aí, a golinha fica aplicada dessa forma, certo? Assim é a nossa golinha. A nossa gravatinha. Lembra dos retalhos? Ó. Esses retalhos aqui, ó, que sobra. Então, a gente vai pegar e vai fazer a nossa gravatinha, tá? Ela não tem segredo, ó, eu faço a olho, mas eu vou passar a medida para vocês. Pronto. Eu peguei aqui um retalho de 7 por 4,5. 7 por 4,5. Vou costurar a volta dele todinho. Costurei a volta dele. Vou afastar. Vou abrir. Ó, fazer uma aberturinha aqui. E vou desvirar. Nossa, que abertura indecente. Pronto. Vou cortar essas pontas aqui, pra não ficar feia a minha esquininha quando eu desvirar. E vou desvirar. Desvira. E acerta os cantinhos. Acertei os cantinhos, ó. Não vou fechar essa abertura, tá? É bem básico e fica perfeito, ó. Ficou aberto aqui, certo? Ficou assim. Vou pegar a minha agulha. E vou alinhavar bem o meio. Ó, meio. Vou fazer um alinhavo aqui, ó. Aqui pode, não tem problema se aparecer ou não. Alinhava.
puxa. Já ficou a gravatinha. Vendo? A linha veio meio, puxei. Olha lá, já fiz a gravatinha. Agora, eu vou fazer um arremate. Pra ela ficar bem puxadinha, pra ficar franzida. Olha lá, ó. Nossa gravatinha. Aqui atrás, se ficar desbeiçada essa abertura, eu só dou uns pegas aqui, ó, só pra ela não ficar... Pra ela ficar assim, ó, presa, pra não ficar desbeiçada, ok? Feito isso, eu vou passar. Eu vou dobrar aqui no meio, eu vou passar ela aqui, ó, bem no gordinho, que é onde eu sinto que fica mais durinho. Passei, vamos aplicar aqui. Vou posicionar bem no centro aqui do rostinho. Ó, eu vou pegar uma camada aqui generosa, eu vou tentar pegar... Eu enfio a minha agulha pra cima, desço, eu pego um pedacinho do rosto e pego um pedacinho do braço e saio. Saí, eu vou passar por dentro de novo aqui do meu laço. Do meu laço não, né, gente? Da minha gravata, ó. Passo aqui de novo dentro da gravata. Ó, passei. Eu vou levar essa agulha lá pra trás. Vou sair com ela aqui atrás. E puxo. E a nossa gravata está colocada, gente. Olha. Pronto. É isso, gente. Viu que fácil? Feito isso, peraí que tem uma linha aqui, ó. Tá me incomodando. Pera aí. Essa parte é pra baixo. Pronto, é assim. Ó. Agora aqui eu vou arrematar. Pegar bem aqui num lugar onde não vai ficar esse nó aparente. Puxo bem. Faço uns 2 arremates ou 3 pra não soltar. Ó, aqui, cuidado pra não comprometer, não passar perto dessa argolinha aqui, pronto. Agora que eu entro com a agulha, eu nunca corto a linha aonde eu arremato. Eu sempre entro e saio em qualquer lugar pra cortar. E a nossa naninha tá pronta, gente. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficar, volta aí o vídeo. Aí depois é só limpar. O Microsoft, ele dá uma segurada nos pelos, porque a gente tá cortando, solta muito, né? Tem a mistura do Microsoft com fleece. O fleece solta bastante pelo. Mas depois é só limpar. Pegar um... Eu gosto muito de... Eu passo bem a mão pra tirar os pelos. Depois eu venho com um secador de cabelo, com ar morno ou frio. E venho passando em toda a peça pra tirar todo o pelinho antes de embalar, tá? E, gente, dá uma olhada nisso. Como ficou perfeito. A gente corta todos os resíduos de linha, se tiver, tá? Essa gravata tem que ficar bem no meio aqui. E está pronto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí o processo, tá? Façam e vendam muito, gente, porque olha isso aqui, é perfeito. Então, assim, valorizem o trabalho de vocês, tá? Façam o cálculo, custo de material bem direitinho, vejam aí o material que vocês vão utilizar. Façam, vendam e é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos, espero que tenham entendido. A sequência de montagem, como eu disse, de todos é igual. Então, um beijo no coração de vocês, até a próxima.